Capítulo 221. Possuindo ruínas mecânicas. Ayer tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Em frente a um edifício de 2.000 metros de altura na cidade flutuante central, Wu Tianhui e alguns outros líderes humanos olhavam as notícias no cristal de comunicação, estupefatos. Após um momento de silêncio, um jovem de cabelos negros gritou incrédulo: "Minha mãe! Que tipo de monstros eram esses dois humanos? Eles realmente mataram um Tier monarca? Isso porque quanto maior a qualidade do gene, maior será a melhoria que se receberá. Um gene da classe King era muito mais forte que um gene da classe Overlord. Um gênio de nível soberano foi realmente capaz de matar o gênio de nível King. Não importa como alguém olhasse, isso parecia uma história de fantasia. No entanto, o rei e os dois gênios de nível superior de sua raça conseguiram isso. Embora o rei esteja aqui, o outro lado tem dois seres de nível rei. Ou os dois senhores são muito poderosos ou têm um tesouro poderoso. De qualquer forma, temo que eles possam fazer o que quiserem na cidade flutuante central." Os olhos de Wu Tianhui brilharam de choque. "Falta menos de um dia. Se os encontrarmos, recuaremos. Caso contrário, eles terão a intenção de nos varrer." Todos os outros assentiram. Todos os gênios da cidade flutuante central gradualmente souberam desta notícia. Todos ficaram chocados quando souberam que o grupo de 3 de Lu Yuan havia varrido Bailin, Barton e um grupo de gênios de nível soberano das ruínas. Por um momento, não importa quem fosse, todos pensaram que se conhecessem Lu Yuan e seu grupo, deveriam evitá-los para evitar um conflito. Neste momento, Lu Yuan e os outros dois estavam distribuindo os itens deixados por Barton, Bailin e os outros gênios soberanos e comandantes. Barton e Bailin eram gênios do nível King, então, naturalmente, eles tiveram mais ganhos. A maioria deles eram itens de classificação 1, mas também havia muitos itens de classificação 2 na área central. No total, ambos tinham uma riqueza de cerca de 1 bilhão de cristais espirituais de grau 2. A riqueza dos dois somados mal poderia ser comparada à riqueza de um edifício de 10.000 metros de altura. Não era difícil imaginar por que todos estavam tão desesperados para entrar na cidade central flutuante. Os recursos aqui eram os mais abundantes em todas as ruínas mecânicas de Ayer. Mesmo Bailin e Barton, dois guerreiros de nível King, não conseguiram chegar a um edifício de 10.000 metros de altura. Foi o suficiente para mostrar o quão ricos eram os recursos da cidade flutuante. Quanto aos outros, todos os suzeranos e líderes somados não obtiveram tanto quanto um rei. Para Lu Yuan e os outros dois que exploraram quase 10 edifícios de 10.000 metros de altura, só se poderia dizer que não era ruim. O que deixou Lu Yuan feliz foi que depois do que todos morreram, havia mais de 300 fragmentos do núcleo de Ayer. Mesmo Lu Yuan nunca havia obtido tantos fragmentos do núcleo Ayer antes. Para Mi e Ningxi, os fragmentos do núcleo de Ayer eram inúteis, mas para Lu Yuan eram muito úteis. Todos os fragmentos do núcleo Ayer foram levados por Lu Yuan. Ele absorveu todos os fragmentos do núcleo Ayer, um por um. À medida que absorvia cada vez mais fragmentos do núcleo de Ayer, Lu Yuan percebeu que seu relacionamento com as ruínas mecânicas de Ayer estava cada vez mais próximo. Depois de absorver cerca de 100 fragmentos do núcleo de Ayer, o cubo de evolução no corpo de Lu Yuan tremeu de repente. Estrondo. A mente de Lu Yuan explodiu. Os fios, invisíveis que haviam desaparecido anteriormente reapareceram. Desta vez, Lu Yuan estava no mundo exterior. Ele descobriu que a direção do fio invisível era na verdade o trono mecânico no centro, e parecia querer se conectar com o trono mecânico. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Ele estava curioso sobre o que aconteceria se os fios invisíveis estivessem conectados ao trono, então continuou a absorver os fragmentos do núcleo de Ayer. Quando Lu Yuan absorveu quase 300 fragmentos do núcleo de Ayer, o fio invisível finalmente se conectou ao trono mecânico. Estrondo. Toda a cidade flutuante central tremeu ligeiramente. Todos na cidade flutuante ficaram atordoados. Seus olhos se arregalaram e seus rostos ficaram cheios de choque. Magia o quê? O que aconteceu? A cidade flutuante central está realmente tremendo. Um terremoto. A Mi e Ningxi, que estavam coletando todos os tipos de despojos de guerra, ficaram atordoados e olharam em volta em estado de choque. O que está acontecendo? Porque a cidade flutuante central parece estar tremendo. A Mi ficou chocada. Os olhos de Ye também estavam cheios de choque. Ela nunca tinha ouvido falar do tremor da cidade flutuante central.
Lu Yuan também ficou chocado. No entanto, seu choque foi diferente do de Ami e Ye. Lu Yuan percebeu que sua conexão com as ruínas havia se aprofundado. Ele até parecia estar conectado ao núcleo das ruínas. Esse sentimento era semelhante ao sentimento quando o item espiritual reconheceu Lu Yuan como seu mestre. Isso foi o que mais chocou Lu Yuan. Que tipo de piada foi essa? As ruínas mecânicas de Air eram iguais ao item espiritual e estavam vinculadas a um dono. Se isso o vinculasse como seu mestre, ele seria o mestre das ruínas mecânicas de Air. Ele poderia controlar todas as ruínas mecânicas. Lu Yuan não sabia se conseguiria controlar completamente todos os restos mortais. Mas agora, Lu Yuan sentia que mesmo depois que o julgamento terminasse e ele deixasse as ruínas mecânicas de Air, ele ainda poderia usar sua conexão com o Trono de Ferro para retornar aqui a qualquer momento. Isso por si só chocou Lu Yuan. Capítulo 222, Possuindo Ruínas Mecânicas Air 2 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Os recursos nas ruínas mecânicas de Air eram muito ricos. Se ele pudesse voltar no futuro, todos os recursos das ruínas mecânicas seriam dele. Embora o item de grau mais alto nas ruínas mecânicas de Air fosse apenas Tier 3, que era o nível geral de batalha, ainda era um item raro. Mas estas eram todas as ruínas mecânicas de Air. Só um edifício de 10.000 metros de altura custa de 2 a 3 bilhões de cristais espirituais de grau 2. E os edifícios da zona central? E o trono mecânico no meio? Com tantos recursos, a riqueza de Lu Yuan poderia ser comparada a um rei da batalha ou até mesmo a um imperador em combate. A surpresa foi tão grande que Lu Yuan ficou um pouco pasmo. Então é para isso que me fragmento do núcleo Air é usado. Absorvo o núcleo e controle todas as ruínas mecânicas de Air. Se fosse esse o caso, foi tudo graças à capacidade de Lu Yuan de absorver o cubo de evolução do fragmento central de Air. Lu Yuan não acreditava que tantas pessoas não tivessem estudado o fragmento central de Air antes. Provavelmente houve muitas pessoas que estudaram essa coisa, mas ninguém jamais foi capaz de absorver vários pedaços de fragmentos do núcleo de Air. Lu Yuan, por outro lado, poderia contar com o cubo de evolução para absorvê-lo. O que diabos era esse cubo de evolução? Lu Yuan respirou fundo e suprimiu as dúvidas em seu coração. Ele também acalmou seu humor animado. Por enquanto, esse assunto definitivamente não poderia ser divulgado. Essa riqueza era simplesmente grande demais. Se ele dissesse que poderia entrar e sair dos restos das ruínas mecânicas de Air à vontade, talvez até mesmo os imperadores da batalha ou os deuses da batalha estivessem de olho nele. Lu Yuan não pensou muito sobre isso e agiu como se nada tivesse acontecido. Após os fios invisíveis conectados ao trono, o tremor da cidade flutuante central cessou. Ami e King já estavam olhando em volta com perplexidade nos olhos. Depois de se certificar de que a cidade flutuante central não estava mais tremendo, Ami perguntou com uma expressão confusa: o que aconteceu agora? E ele balançou a cabeça. Lu Yuan também sorriu. Talvez haja algumas mudanças. Vamos continuar a explorar outros edifícios altos. Magia. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os olhos de Ami e Yen piscaram e eles assentiram. Faltava menos de um dia. Lu Yuan e os outros dois montaram no Urso Negro número 1 sublinhado e exploraram toda a periferia da cidade flutuante central. Levaria algumas horas para voar pela área externa da cidade flutuante, mesmo que o Urso Negro número 1 acelerasse. No entanto, com a sua força, os guardas mecânicos em frente ao edifício de 10.000 metros de altura não eram páreo para eles. Eles rapidamente exploraram todos os edifícios de 10.000 metros de altura. Depois de explorar o edifício de 10.000 metros de altura, Lu Yuan e os outros dois exploraram cuidadosamente a área central. Ele descobriu que até mesmo os guardas mecânicos de patrulha eram líderes de nível 3. Com sua força atual, até mesmo os guardas patrulhando seriam difíceis de lidar, muito menos os guardas na frente do prédio. Desamparados, os três só puderam recuar e se contentar com a próxima melhor opção. Eles começaram a explorar os edifícios de 8.000 metros de altura, 5.000 metros de altura e 3.000 metros de altura. O que intrigou Lu Yuan foi que quando eles passassem, no Urso Negro número 1, todos os guerreiros genéticos fugiriam de uma vez, sem ousar enfrentá-los. Então, Lu Yuan pensou sobre isso. A notícia da morte de Balin e Barton deve ter se espalhado. Afinal, eles não mataram todas as potências da aliança dos dois reis. Uma parte dos senhores obviamente não veio.
Eles devem ter percebido que Barton e Balin haviam deixado as ruínas e foi assim que adivinharam. Lu Yuan não ficou surpreso. Pelo contrário, ele sentiu que assim era mais pacífico. Ponto. Ao mesmo tempo, no planeta Whitfrost, que ficava a dezenas de milhares de anos-luz de distância do planeta daqui. Este era um planeta branco com a maior parte de sua área coberta de gelo e geada. O planeta tinha ventos uivantes e neve durante todo o ano, e a temperatura era extremamente baixa. Em uma montanha de gelo que tinha milhares de metros de altura no planeta Geada Branca, havia um palácio de gelo. Em uma das salas do corredor, uma luz branca tremeluziu e Balin apareceu. Havia um traço de intenção de matar a frio em seu rosto e sua expressão era extremamente feia. Arg! O gelado Balin soltou um rugido furioso quando o poder da Geada Branca percorreu seu corpo. A mobília da sala foi destruída e instantaneamente uma espessa camada de gelo cobriu toda a sala. A porta foi aberta quando ouviram o barulho. Duas lindas garotas com vestidos brancos como a neve entraram. Assim que viram Balin, os olhos das duas jovens se arregalaram. Jovem mestre. Os dois se entreolharam confusos. O jovem mestre não deveria estar na terra de origem agora. Ainda não deveria ser hora de sair, certo? Os dois não disseram nada, mas seus olhos estavam cheios de choque. Balin respirou fundo e tentou acalmar sua raiva. Ele se virou para olhar para as duas garotas e assentiu. Estou bem, disse ele. Neste momento, uma névoa gelada apareceu de repente na sala. A névoa branca condensou-se e se transformou em um homem extremamente bonito de cabelos brancos. Ele olhou ao redor da sala, que estava cheia de móveis quebrados, e franziu as sobrancelhas. Ele se virou para Balin e disse, neste momento, você deveria estar nas ruínas mecânicas de Aer. Ele estudou Balin de cima a baixo e sua carranca se aprofundou. Seu cultivo ainda não deveria estar no primeiro nível. A expressão de Balin tremeluziu e ele cerrou os dentes ao dizer, ponto. Eu fui morto. Todo o corpo do homem, bonito, exalava um ar frio e denso. As duas garotas de cabelos brancos, não muito longe, estremeceram e rapidamente se ajoelharam no chão. O homem bonito olhou profundamente nos olhos de Balin. Quem matou você? Balin pensou no relâmpago que encheu o céu e seus lábios se contraíram. Princesa do Império do Abismo Celestial. E dois outros humanos. Sua expressão era desagradável. Filha de Mu? Ela herdou o gene Shadowwalker de Saint Eming e é considerada um talento raro na região de Estrela da Nuvem Branca. No entanto. Capítulo 223, Possuindo Ruínas Mecânicas. Aer Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. O homem bonito olhou para Balin e disse, no entanto, você também nasceu com um gene rei, mas não pode nem se comparar um prodígio do mesmo nível. Estou tão decepcionado. O rosto de Balin ficou rígido e ele cerrou os dentes. Eu não perdi para aquela princesa de Tianming. Acontece que eles conseguiram entrar na cidade flutuante central antes do tempo, enquanto eu estava algumas horas atrasado. O homem bonito parou por um momento e depois olhou para Balin com uma expressão confusa. Entrar na cidade flutuante central com antecedência, certo? A princesa Tianming trabalhou com os dois senhores humanos, e um deles obteve um tesouro especial que poderia controlar vidas mecânicas. Eles também obtiveram um dispositivo voador. Com os dois somados, eles haviam entrado na cidade flutuante central antes do tempo. Se eu não fosse algumas horas mais lento que eles, não teria perdido. Depois de ouvir a explicação de Balin, os olhos do homem bonito se estreitaram e uma luz brilhante brilhou neles. Um tesouro especial que pode controlar vidas mecânicas. Que nível de vida mecânica ele pode controlar? Balin pensou por um momento e depois disse, deve ser capaz de controlar senhores mecânicos de estágio intermediário 2. Não será capaz de controlar nada superior a isso. O homem bonito balançou a cabeça. É uma pena. Se fosse de um nível superior, seria de grande utilidade contra a corrida das máquinas. Com sua força, ele poderia destruir inúmeras criaturas do segundo estágio com um único pensamento. Mesmo que ele tivesse um tesouro tão especial, não teria utilidade para ele. Ele então disse indiferentemente, a sorte também faz parte da força. Uma perda é uma perda. Se você não ousa admitir isso, como poderá reconquistá-lo no futuro? O fracasso não é assustador, o que é assustador é que você nem tem coragem de admitir a derrota. Balin vacilou um pouco antes de abaixar a cabeça. Eu sei. Vou reconquistá-lo. O homem bonito assentiu com indiferença.
Seu corpo se transformou em uma nuvem de névoa branca e se dissipou lentamente. Ponto. Do outro lado do planeta daqui, havia uma estrela do Diabo Verde que estava a centenas de milhares de anos-luz de distância. Havia muitos lagos verdes estranhos no planeta Diabo Verde, e um estranho gás verde flutuava no ar. A terra era estéril e rachada. Em um palácio subterrâneo de aparência rústica, o corpo de Barton apareceu em uma sala cheia de crânios de feras gigantes com um flash de luz branca. Seu rosto era feroz e seus olhos estavam cheios de uma luz brutal. No momento seguinte, chamas cor de sangue queimaram em seu corpo. Estrondo. Um machado de batalha apareceu em sua mão e ele quebrou em pedaços um enorme crânio em forma de touro. Ah! Malditos humanos! Aquele maldito rei! Eu vou matar todos vocês mais cedo ou mais tarde. Barton rugiu de raiva. Neste momento, seu corpo parecia estar pressionado contra o chão por uma pressão terrível e pesada. Todo o seu corpo estava no chão, e o chão afundou alguns centímetros, formando um buraco raso. Estrondo. A porta de pedra da sala virou pó e um homem-demônio verde usando uma feroz armadura de osso entrou. Seus olhos vermelhos sangue olharam para Barton, que estava deitado no chão. Ele disse com voz rouca, lixo. Você realmente morreu e saiu da terra de origem e estava nas ruínas mecânicas de Aer. Uma luz vermelho sangue brilhou em seus olhos e, com um estrondo, o corpo de Barton cedeu um pouco mais. O rosto de Barton empalideceu quando seus ossos quebraram e ele cuspiu um bocado de sangue. No entanto, sua expressão ainda era feroz, seus olhos eram brutais e ele cerrou os dentes. O demônio verde com olhos de sangue olhou para Barton em silêncio por um longo tempo antes de bufar. Lixo. Cultive bastante durante esse período e mate-os na próxima vez. Ele se virou e saiu, deixando para trás uma bola dourada de luz. Havia muitas linhas estranhas fluindo na bola de luz. Gene transcendente da classe King. Depois que o sangue do Homem-Diabo Verde foi embora, a pressão no corpo de Barton desapareceu. Ele tossiu alguns goles de sangue e saiu silenciosamente do poço profundo. Ele rastejou até a luz dourada e agarrou-a. Seu rosto coberto de sangue era tão feroz quanto um fantasma. Ponto. Ao mesmo tempo, o último dia nas ruínas mecânicas de Aer finalmente chegou ao fim. Todas as ruínas mecânicas de Aer brilhavam com a luz branca. Neste momento, todos na relíquia mecânica de Aer, independentemente do seu cultivo, independentemente de a porta de luz original ter sido completamente restaurada, todas as suas portas de luz foram completamente restauradas sob a luz branca. No momento seguinte, uma poderosa força de sucção veio, querendo expulsá-los das ruínas e da terra de origem. Lu Yuan e os outros dois, que saíam de um prédio de 8.000 metros de altura, também sentiram essa força de sucção. Os três ficaram um pouco surpresos e eu me disse, é hora das ruínas, é rápido. Sim. E ele assentiu. Está na hora. Lu Yuan sorriu. Parece que todos nós temos que sair. Ami pensou em algo e olhou para Lu Yuan. Ainda existem alguns recursos que ainda não foram distribuídos. Nós os distribuiremos quando entrarmos no terreno da fonte de origem na próxima vez. E ele disse indiferentemente, na próxima vez que entrarmos na terra de origem, vamos para a cidade nuvem branca para uma reunião. Tudo bem. Lu Yuan assentiu. Isso não é ruim. De fato, havia algumas coisas que não haviam sido distribuídas, mas já era tarde demais. Magia. Isto foi especialmente verdadeiro para o cristal mais precioso da herança. Isso poderia causar uma briga entre Nietzsche e Ami. Eles exploraram um total de 22 edifícios de 10.000 metros de altura e 15 edifícios de 8.000 metros de altura, obtendo um total de 9 cristais de herança. Esse conhecimento era uma riqueza extremamente preciosa. Os três concordaram em se encontrar na cidade nuvem branca na próxima vez e então distribuiriam os itens preciosos. Então, os três não resistiram mais à força de sucção da porta de luz e deixaram as ruínas mecânicas de Aer. Antes de partir, Lu Yuan olhou para o trono mecânico. Aos seus olhos havia uma luz invisível que o conectava ao trono mecânico. Capítulo 224, da Quixote, famoso em todo o continente da nuvem branca. Magia. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão no mundo real. Genius Camp do Rei Maple Empire, dormitório número 112. No quarto de Lu Yuan, uma luz branca brilhou e o corpo de Lu Yuan apareceu. Assim que Lu Yuan apareceu, seus olhos ficaram atordoados por um momento. Então, ele olhou em volta e confirmou que havia retornado ao seu dormitório.
Lu Yuan caiu para trás e deitou-se na cama. Ele exalou, o rosto cheio de cansaço. Embora ele estivesse nas ruínas mecânicas de Ayer há apenas 12 dias, ele lutava há 12 dias. Ele estava tenso e não descansou nada. Mesmo com a atual força mental de Lu Yuan, ele se sentiria cansado. Agora, que ele estava de volta e sua mente relaxada, ele sentiu uma onda de exaustão. Lu Yuan foi tomar banho, deitou-se na cama, fechou os olhos e adormeceu. Quando Lu Yuan acordou, já era dia seguinte. Lu Yuan teve uma boa noite de descanso e sentiu-se cheio de energia. Ele pegou o telefone e descobriu que tinha algumas chamadas perdidas. Havia Li Qing, Xu Yang, Wang Xiangxiang, Zhu Ming e até Si, Tingiu, o que Lu Yuan não esperava. Também havia muitas informações não lidas nas mensagens, e a primeira era de Li Qing. Irmão Yuan, você saiu da terra de origem? Irmãozinho Yuan, tudo correu bem? Como está a colheita? Irmãozinho Yuan. Se você não responder, vou ficar com raiva, ok? Lu Yuan. Eu irei ao acampamento genial para bater em você. Ele não poderia estar dormindo, certo? Depois de se levantar, responda à irmã mais velha, Lu Yuan. Ponto. Enquanto lia as mensagens, seu rosto estava cheio de linhas pretas. Era como se ele pudesse ver a expressão de raiva de Li Qing. Ele rapidamente ligou de volta. O telefone tocou muito rapidamente. A voz preguiçosa de Li Qing veio do outro lado da linha. Ei! Lu Yuan tossiu e disse se desculpando. Irmã mais velha Qing, dormi ontem à noite? Não tive um bom descanso nos 12 dias, em que estive nas ruínas. Ele ainda se sentia um pouco envergonhado. Ele estava muito cansado na noite passada. Ele não esperava que Li Qing se preocupasse com ele e adormeceu imediatamente. Irmãozinho Yuan. Li Qing parecia ter ficado um pouco sóbrio. Ela bufou. Eu sabia que você estava dormindo. Então, Li Qing mudou de assunto. Como é? Tudo estava indo bem nas ruínas mecânicas de Ayer. Os recursos nas ruínas são bastante ricos no continente da Nuvem Branca, especialmente na primeira e segunda ordem. Se a colheita for boa, você não precisa se preocupar com os recursos nas fases iniciais. Lu Yuan sorriu. A colheita realmente não é ruim. Li Qing sorriu e disse, não é realmente ruim? Diga irmã, quanto você ganhou? Com sua força, mesmo que você não consiga subir até a cidade flutuante central, você conseguirá atingir alguns prédios de centenas de metros de altura, certo? A boca de Lu Yuan se contraiu. Fui para a cidade flutuante central e meu cultivo já está no segundo estágio. Li Qing ficou surpreso e sua voz cheia de surpresa. Ele já está no segundo lugar? Lembro que você ainda não atingiu o estágio aperfeiçoado do nível 1, certo? Obtive bastante fluido genético que aumenta a força do espírito. Lu Yuan sorriu. É? Você pode até colocar as mãos em um fluido genético que fortalece o espírito. Parece que a colheita está muito boa. Li Qing conhecia claramente o uso do fluido gênio de poder espiritual. Poderia aumentar muito a velocidade de cultivo. Afinal, a dificuldade de absorção era muito baixa. De todos, Lu Yuan riu. Eu deveria ser aquele com mais ganhos em todas as ruínas mecânicas de Ayer, certo? Mesmo que ele não levasse em conta os ganhos ao entrar nas ruínas mecânicas de El, apenas esta viagem por si só foi a mais gratificante. Afinal, Ami e Ye deram a ele muitos recursos, e os recursos que não poderiam ser distribuídos uniformemente todas as vezes seriam dados a Lu Yuan, a menos que tivessem necessidades especiais. Li Qing não pôde deixar de rir ao ouvir isso. Oh! Irmãozinho Yuan, faz apenas alguns dias desde a última vez que nos encontramos e você já consegue deixar sua irmã feliz com piadas. Você gosta da irmã mais velha? Li Qing não levou a sério as palavras de Lu Yuan. Embora ela soubesse que Lu Yuan era muito forte, ele só era considerado um gênio no Império do Bordo Vermelho. Em toda a estrela, daqui, ele só poderia ser considerado nada mal. E qual era a relíquia mecânica de Ayer? Esse foi todo o continente de nuvens brancas. No mundo real, foi uma competição entre os gênios de dezenas de raças na galáxia das nuvens brancas. Do ponto de vista de Li Qing, o talento de Lu Yuan deveria ser considerado acima da média se seu talento de cultivo fosse levado em consideração. No entanto, era definitivamente realista dizer que ele era o melhor. Havia muitos gênios no campo estelar da nuvem branca, e alguns deles eram até reis naturais. Primeiro na colheita, isso era obviamente uma piada. Vendo que Li Qing não acreditava nele, Lu Yuan revirou os olhos.
A irmã King não acreditou em mim quando disse que tive mais ganhos. Se eu dissesse que todas as ruínas mecânicas de Aerie seriam minhas no futuro, a irmã King pensaria que eu estava sonhando. Às vezes, ninguém acreditaria na verdade. Lu Yuan disse desamparado: Irmã King, eu realmente ganhei mais desta vez. TSK, você acha que eu não sei? No continente da nuvem branca, havia 3 reis natos que entraram nas ruínas mecânicas de Aerie. Não me diga que mesmo aqueles 3 reis natos não podem se comparar a você. A voz de Li King tinha uma sugestão de sorriso, claramente ainda em descrença. Lu Yuan disse seriamente: 2 dos reis foram mortos por mim. Eles não ganharam nada. Um deles é meu aliado, mas meu aliado me deu muitas coisas. Os ganhos dela ainda não são tão bons quanto os meus. No momento em que Lu Yuan terminou de falar, Li King, que estava à sua frente, ficou atordoado. Li King percebeu a seriedade na voz de Lu Yuan. Ela piscou e ficou um pouco incerta. Capítulo 225, da Kishoken, famoso em todo o Witchcloud e Continente 2. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Irmão Yuan, você pode dizer isso de novo? 2 reis naturais foram mortos por você? Você está louco. Lu Yuan viu que Li King ainda não acreditava nele e disse desamparado: esse assunto não deveria ser pequeno, então deveria haver novidades na rede de batalha. Irmã King, se você não acredita em mim, pode ir até a rede de batalha para dar uma olhada mais tarde. Quando eu voltar neste fim de semana, também poderei mostrar o que ganhei com essa viagem. Li King. Vendo Lu Yuan dizer isso tão a sério, os olhos de Li King se arregalaram, um tanto perplexo. Seu adorável irmão, mais novo, Yuan, estava dizendo a verdade? Não pode ser, certo? Embora Li King tivesse grandes esperanças em Lu Yuan e sentisse que Lu Yuan era bastante talentoso e poderia até se tornar um deus da batalha no futuro, isso ainda exigiria que Lu Yuan continuasse trabalhando duro. Em termos de ponto de partida, o de Lu Yuan foi muito baixo. Pelo menos no estágio inicial, Lu Yuan não deveria ser capaz de competir com os gênios que herdaram os gênios de seus ancestrais. Mas agora, Lu Yuan estava dizendo a ela que havia matado 2 reis na relíquia mecânica de El. Isso fez Li King sentir como se estivesse sonhando. Li King ficou em silêncio por um momento e então sua voz ficou séria. O que você disse é verdade? Claro. Lu Yuan assentiu. É verdade. Lu Yuan ouviu a respiração de Li King ficar um pouco rápida. Então, ela perguntou curiosamente: como você fez isso? Lu Yuan sorriu ao contar o que havia acontecido. Claro, Lu Yuan não disse que poderia evoluir seus genes ou que era o dono da ruína mecânica de Aerie. Ambos estavam relacionados ao cubo de evolução, que era o maior segredo de Lu Yuan. Mesmo que Lu Yuan soubesse que Li King era muito bom com ele e se preocupava com ele, ele não contaria a ninguém. Ele planejou manter a questão do cubo da evolução em seu coração pelo resto da vida, a menos que fosse completamente invencível. Naquela época, isso não importaria mais. Li King não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir a história de Lu Yuan. Quando soube que Eun e Yen eram seus aliados, os lábios de Li King se contraíram. Irmão Yuan, você é incrível. Até mesmo o filho do imperador da batalha Tianlu e a princesa do Even Abyss Empire formaram uma aliança com você. Você não é excelente o suficiente. Lu Yuan ficou surpreso ao ouvir isso. Ele ficou um pouco confuso. Irmã King, por que sinto que seu tom é um pouco estranho? Li King ficou surpreso e balançou a cabeça. Não, sou normal, não sou? Eu simplesmente sinto que meu irmão mais novo, Yuan, é muito poderoso. Ao ouvir isso, Lu Yuan sentiu que era realmente normal. Os cantos de sua boca se ergueram e ele ficou um pouco orgulhoso. Claro, você não sabe quem eu sou? Li King riu. Se outros soubessem que você realmente matou 2 prodígios do nível King, provavelmente ficariam chocados. Receio que todo o planeta daqui seja abalado. Até o continente da nuvem branca ouvirá um pouco do seu nome. Lu Yuan ficou atordoado. Eu não acho. Isso é um exagero. Li King sorriu. Você não entende. As ruínas mecânicas de Aerie sempre foram um lugar onde luta a nova geração de gênios. Embora não possam ser considerados todos gênios, ainda é um tesouro. Ser capaz de matar 2 prodígios do nível rei já é muito chocante. E como esperado do meu irmãozinho Yuan. Mesmo eu não fui capaz de matar 2 prodígios do nível King naquela época. A risada de Li King teve um toque de orgulho. A boca de Lu Yuan se contraiu.
Ele seria famoso. Para ser honesto, ele achava que ser famoso não trazia nenhum benefício. Não poderia lhe trazer nenhum recurso, mas também poderia atrair sua atenção. Lu Yuan balançou ligeiramente a cabeça e parou de pensar nisso. Li Qing sorriu e disse, como o irmãozinho Yuan é tão poderoso, a irmã mais velha também tem que trabalhar duro. Eu também irei cultivar em Jing. Aliás, uma vez famoso, tenho medo de que alguém lhe peça para se juntar à família ou consórcio. Se você quiser entrar, junte-se à família da irmã mais velha. Se você não quiser, não se preocupe. A irmã mais velha cuidará disso para você. Além disso, seu tesouro que pode controlar vidas mecânicas é inútil para os fortes, mas é muito atraente para os fracos. É muito eficaz contra a raça das máquinas e alguns monstros mecânicos na terra de origem. Receio que alguém ataque você. Vou avisar alguns dos mais fortes. Quanto aos mais fracos, você mesmo deve ser capaz de lidar com eles. Lu Yuan ficou emocionado. A irmã mais velha, Qing, era realmente boa demais com ele e era muito confortável abraçar sua coxa. A mente de Lu Yuan lembrou-se das pernas longas e retas de Li Qing. Ele tossiu e suprimiu seus pensamentos. Ele assentiu. Eu entendo. Obrigado, irmã Qing. Tudo bem, irmã mais velha, vou cultivar. Li Qing desligou a ligação e ouviu-se um bip. Lu Yuan não pôde deixar de sorrir. Magia. A mensagem de Se Tingiu veio depois disso. Ao contrário do bombardeio de mensagens de Li Qing, Se Tingiu enviou apenas uma frase. Foi enviado ontem à noite. Tudo correu bem nas ruínas mecânicas de Ayer. Lu Yuan sorriu. Ele podia sentir a preocupação de Se Tingiu. Seu mentor era uma pessoa séria, então foi bom ter uma palavra de preocupação. Ele sorriu e respondeu, obrigado pela sua preocupação, professor. Desta vez, a viagem às ruínas mecânicas de Ayer foi muito tranquila e a colheita não foi pequena. Se Tingiu não respondeu, então provavelmente estava ocupada. Lu Yuan não esperou e olhou as mensagens de outras pessoas. Houve um Jian Xiang. Ela perguntou a Lu Yuan se ele tinha ido explorar as ruínas mecânicas de Ayer. Ela disse que depois de entrar, ficou 12 dias com os companheiros. No final, ela saiu viva e recebeu mais de 100 frascos de fluido genético espiritual. Seu tom estava cheio de excitação. Capítulo 226, da Quixote, famoso em todo o It-Cloud e Continente 3. Tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Magia. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. É preciso saber que o nível de cultivo de Wan Xiang não era alto. Ela tinha acabado de entrar no primeiro posto. Ele não esperava que ela saísse viva. Lu Yuan podia entender sua excitação. Uma garrafa de fluido genético de poder espiritual equivalia a 100 cristais espirituais de nível 1. Isso equivalia a mais de 10.000 cristais espirituais de primeiro grau. Embora não tenha sido nada para Lu Yuan, foi uma grande colheita para Wang Xiang. Não era de admirar que ela estivesse tão animada. Lu Yuan enviou-lhe uma mensagem para parabenizá-la. Quanto a Zhu Ming e os outros, eles também perguntaram a Lu Yuan e Wang Xiang sobre seus ganhos no chat em grupo de Gofar. Os outros haviam começado a escola há apenas um mês e ainda não haviam chegado ao primeiro lugar. Apenas Lu Yuan e Wang Xiang poderiam ir para a ruína mecânica de Ayer. Cao Yan sentiu que era uma pena. Ele quase conseguiu passar, mas no final não conseguiu chegar a tempo. Ele ficou um pouco decepcionado com o grupo, mas Zhu Ming e os outros o confortaram. Lu Yuan conversou um pouco no grupo e naturalmente falou sobre seus ganhos. Claro, Lu Yuan disse apenas que a colheita não foi ruim. Ele não disse que teve a maior colheita em todas as ruínas mecânicas de Ayer. Caso contrário, ele calculou que esses caras não teriam acreditado nele. Até a irmã Qing pensou que Lu Yuan estava brincando no início, então como poderiam? Depois disso, ele se gabou para Shuang. Shuang ingressou recentemente nos vigias noturnos e levava uma vida confortável. Os benefícios eram muito bons e ele tinha recursos ricos. Ele completou uma missão de mutação este mês. Como ele era um novato, a missão era simples e fácil. Depois disso, ele começou a se exibir para Lu Yuan. Como estavam todos na capital, fizeram uma reunião no fim de semana passado. Depois de conversar um pouco e responder aos amigos, Lu Yuan guardou o telefone. Depois que Lu Yuan se levou, ele saiu. A porta do quarto de Yang Ping estava bem fechada. Lu Yuan também estava curioso sobre seus ganhos desta vez. Lu Yuan deu uma olhada em seu quarto e desceu. Lá embaixo, a mordomo Ai
Becky já havia colocado o café da manhã na mesa. Mag estava tomando café da manhã, mas Si Ting-feng não estava por perto. Os olhos de Mag brilharam ao ver Lu Yuan. Com um pãozinho na boca, ele acenou para Lu Yuan. Ah, Yuan, tão cedo. Ele deveria estar muito cansado depois de sair das ruínas mecânicas de Aer, certo? Você não vai dormir mais um pouco? Lu Yuan sorriu. Estou quase terminando de dormir. Ele se aproximou e sentou-se. Ele pegou um pão de carne e deu uma mordida. A fragrância da carne transbordava e o sabor não era ruim. Mag se aproximou com uma pitada de expectativa nos olhos. Yuan, como está? A colheita foi boa? Existe algo que seja adequado para mim? Usarei meus créditos para comprá-lo. Porém, pelo bem do nosso relacionamento, você tem que me dar um preço mais barato. Lu Yuan ficou atordoado. Ele ganhou muito. Se ele usasse seus créditos para comprá-lo, por quantos créditos ele poderia vendê-lo? Sob a condição de garantir que seus recursos de cultivo não faltariam, ele poderia até vendê-los por 1 milhão de créditos acadêmicos. Além disso, ele poderia continuar a visitar as ruínas mecânicas de Aer no futuro. Nesse caso, ele deveria conseguir os créditos acadêmicos pela técnica de combate do piscar, rapidamente, certo? Ao pensar nisso, o coração de Lu Yuan bateu mais rápido. Esse foi um gênio transcendente do tipo espaço. Se ele realmente fizesse isso, sua força aumentaria muito. Ele olhou para Mari, que estava ansiosa por isso, e disse com um sorriso, nada mal, tenho algumas coisas que você pode usar. Mag estava em seu 3º ano acadêmico e seu cultivo estava no auge do mestre de batalha, de 2º nível. Ele provavelmente alcançaria o nível de perfeição em breve e começaria a avançar para o nível geral de batalha. Lu Yuan não queria muitos tesouros preciosos de nível 2. Ele parecia ver um grande número de créditos acenando para ele. Capítulo 227, Rede de Batalha Explodida, Créditos da Escola Comercial Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão Realmente, o que é aquilo? Contanto que as coisas do Júnior Yuan sejam boas o suficiente, definitivamente não vou deixar você sofrer uma perda. Quando Mag soube que Lu Yuan realmente tinha algo que poderia usar, seus olhos brilharam e ele se aproximou de Lu Yuan. Assim como Lu Yuan estava prestes a falar, um rugido foi ouvido de repente. Foda-se. Irmão Yuan. O irmão Yuan sempre será um deus. As expressões de Lu Yuan e Mag mudaram e eles ergueram os olhos imediatamente. A expressão de Mag era um pouco estranha e ele disse com incerteza, a julgar por esta voz, é Yang Ping? Ele está louco. O que? Lu Yuan também ficou pasmo. Não sei. Como ele se tornou um deus. Muito em breve, Lu Yuan e Mag ouviram o som da porta abrindo e fechando, seguido por passos fortes. Uma figura desceu, rapidamente. Foi Yang Ping. Yang Ping olhou ao redor do salão e viu Lu Yuan sentado à mesa. Seus olhos brilharam e ele atacou Lu Yuan. Ele se deitou nos pés de Lu Yuan e abraçou sua coxa. Irmão Yuan. Meu querido irmão. Leve-me com você para os céus. Eu estou te implorando. Leve o irmãozinho com você. Lu Yuan. Fazer? Os dois se entreolharam e viram os pontos de interrogação nos rostos um do outro. Mag estava um pouco confusa. Lu Yuan, o que você fez? Embora Yang Ping fosse um pouco estúpido antes, ele não era estúpido a esse ponto, certo? Neste momento, uma imagem residual atravessou o ar e apareceu no restaurante. Foi Si Ting-feng. Si Ting-feng também ficou surpreso ao ver a expressão de Yang Ping. Ele olhou para Lu Yuan e Mag e perguntou, o que está acontecendo com Yang Ping? Eu podia ouvir seus lamentos fantasmagóricos e uivos de lobo quando estava cultivando em meu quarto. Mag encolheu os ombros e abriu as mãos. Não sei. Você tem que perguntar ao Yuan, certo? O rosto de Lu Yuan escureceu quando viu Si Ting-feng e Mag olhando para ele. Ele balançou a perna de Yang Ping que abraçava sua perna, mas quem diria que Yang Ping iria abraçá-la com tanta força, que todo o seu corpo começou a tremer junto com a perna de Lu Yuan, abraçando-a com força para cima e para baixo. Lu Yuan ficou pasmo. Com uma expressão sombria, ele disse, Yang Ping. Vou lhe dar uma chance de falar corretamente. Caso contrário, vou matar você. Quando Yang Ping ouviu isso, soltou a coxa de Lu Yuan, mas seu rosto ainda mostrava alguma relutância. Lu Yuan ficou sem palavras e quase o chutou. Yang Ping levantou-se. Vendo seus olhares perplexos, ele disse, magia vocês não sabem. A rede de batalha explodiu por causa do irmão Yuan.
O que? O que aconteceu? Ao ouvir as palavras de Yang Ping, tanto Si Ting-Feng quanto o mago ficaram surpresos. Eles olharam para Lu Yuan com curiosidade e perguntaram. Quando Lu Yuan ouviu isso, de repente ele entendeu. Deveria ser sobre as ruínas mecânicas de Aer. Yang Ping pegou o telefone e passou o dedo na tela. Deu uma olhada por si mesmo. Ele abriu a rede de batalha e viu uma postagem marcada como extremamente popular. 2 senhores humanos derrotaram um prodígio de nível rei nas ruínas mecânicas de Aer. Hoje vou contar a todos uma grande novidade. A abertura das ruínas mecânicas de Aer era algo que preocupava quase todos os guerreiros genéticos. Afinal, a maioria dos gênios da nova geração de todas as raças no continente da Nuvem Branca entraria na relíquia para competir e obter recursos. Desta vez, houve um total de 3 prodígios de nível rei que entraram nas ruínas. Eles eram a princesa Aeri do Império do Abismo do Céu, o divino príncipe Bailin do Templo Whitfrost e o jovem mestre do Palácio Bartum, do Palácio Subterrâneo do Bárbaro Demônio Verde. Como reis natos, não precisei entrar em detalhes sobre o quão poderosos os 3 eram. Porém, de acordo com informações confiáveis do autor, das 3 pessoas que entraram nas ruínas mecânicas de Aer, Bailin e Barton foram eliminados da cidade flutuante central. Você adivinhou certo. Os personagens principais são os 2 senhores humanos e a princesa Yaven, Abyss, e Ei. O que exatamente aconteceu desta vez? Lu Yuan terminou rapidamente de ler a postagem. Ele teve que admitir que o dono do posto era um gênio, elogiando Lu Yuan e Amy como se fossem raros. Como senhor, ele foi capaz de derrotar um rei. No futuro, ele definitivamente se tornaria um deus da batalha ou até mesmo um sábio da batalha. No entanto, apenas Lu Yuan sabia que eles realmente não fizeram nenhum movimento. Eles usaram apenas um monte de senhores mecânicos e bombas do estágio 2 para avançar. Lu Yuan deu uma olhada no nome do dono do tópico. Foi Wu Tianhua. Ele não a conhecia. No final, Wu Tianhua ainda mostrou as imagens de Lu Yuan e Amy. Esta impressão foi registrada no cristal de comunicação. Ele não sabia qual gênio humano nas ruínas mecânicas de Aer havia recebido a notícia preservado. Embora não fosse uma foto do rosto de Lu Yuan, o rosto de Lu Yuan podia ser visto no vídeo. No final da postagem, Lu Yuan deu uma olhada e viu que havia mais de 10 milhões de respostas. Zongai lhe disse, FCK. As 3 pessoas no vídeo eram todas muito bonitas. Aquele jovem senhor não era mais bonito que um elfo. Aquela jovem overlord é tão fofa que parece um anjo. Seus olhos eram tão puros. Aquela princesa Yaven Abyss também era extremamente bonita. Será que a aparência afeta o talento? O Antoniars respondeu, você nem conhece a princesinha da cidade de Yavenlu, Amy Algebi? Você ainda é do planeta daqui. Eu conheço a princesa Amy, mas quem é aquele homem? Como é que eu nunca o vi antes? Ele poderia ser um gênio escondido de alguma família? Costas com costas apoiadas na cadeira, sim, eu nunca vi aquele homem antes. No entanto, somos senhores humanos tão fortes. Ele está realmente trabalhando com a princesa do Yaven Abyss Empire. E ele até matou 2 prodígios do nível King? Esta não é uma ocorrência rara na história da abertura das ruínas mecânicas de Aer. Capítulo 228, Rede de Batalha Explodida, Créditos da Escola Comercial Tradutor, Tradução do Barco Dragão, Editor, Tradução do Barco Dragão. Não importa o quanto ele tentasse se lembrar, sua mente estava em branco. Esses 2 jovens prodígios têm o porte de imperadores de batalha. Eu disse isso. Se daqui realmente tiver mais 2 imperadores de batalha, isso também seria ótimo. No mínimo, a cidade seria mais estável e não seria atacada por feras ferozes, disse a Shallow Song. Ponto. Lu Yuan leu as respostas com grande interesse. Alguém o elogiou por ser bonito. Embora isso fosse verdade, ele ainda estava muito feliz. No entanto, alguém realmente disse que ele tinha o porte de um imperador de batalha. Isso o deixou infeliz. Como ele poderia ser apenas um imperador de batalha no futuro? Que piada! Lu Yuan sentiu que foi subestimado. No momento em que Lu Yuan estava se divertindo, de repente, sentiu que a atmosfera no restaurante era um pouco estranha. 3 pares de olhos estavam olhando para ele. Lu Yuan ficou atordoado e voltou a si. Ele levantou a cabeça e percebeu que Mari, Yang Ping e até Si Ting-Feng estavam todos olhando para ele com os olhos bem abertos. A atmosfera ficou muito quieta. Lu Yuan ficou pasmo. O que está errado? Os 3 voltaram a si. Mago engoliu em seco. L.
Apontou para a imagem na tela e disse com dificuldade, isso é. É você? Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Sim, sou eu. Eu não disse que a colheita desta vez foi boa? O canto da boca de Mag se contraiu e ele quase cuspiu. Você chama isso de boa colheita? Como eu saberia que você está falando sobre matar um prodígio Tier Monarca? Si Tingfeng olhou para Lu Yuan com admiração. Yuan, só posso dizer aqui que admiro você. Quando fui para as ruínas mecânicas da IA, também havia prodígios do nível King. Eu também estava no nível Lord naquela época, mas só conseguia me esconder. Eu não esperava que você fosse capaz de matar 2 prodígios do nível King. Sênior, não sou tão bom quanto você. Lu Yuan ficou um pouco envergonhado ao ver o olhar de admiração de Si Tingfeng. Temos apenas azar, disse ele com um sorriso. Temos a hora e o lugar certos. Para ser sincero, se ele não tivesse o controle mecânico, o urso negro número 1, ou o cubo de evolução, ele só seria capaz de trabalhar com a Minit para obter algumas coisas na cidade flutuante central. Na verdade, Yei era mais poderoso que eles. Se ele não tivesse entrado na cidade flutuante central com antecedência, ele e a Mi teriam ganhado muito menos se tivessem que dividi-la. Ele só poderia dizer que teve sorte. Ao ouvir isso, Si Tingfeng balançou a cabeça com uma expressão séria. Seja sorte ou trabalho duro, todos fazem parte de você. Além disso, a sorte só é dada a quem é talentoso e trabalhador. Se você não fosse forte o suficiente antes, não teria conseguido obter a aeronave, muito menos o tesouro que pode controlar a vida mecânica. Quando Lu Yuan ouviu isso, ficou chocado por um momento. Então, ele sentiu que o que Si Tingfeng disse fazia sentido. Você está certo, Sênior, ele assentiu com um sorriso. Quando surge uma oportunidade, se você não tiver força suficiente, não será capaz de aproveitá-la, mesmo que haja uma oportunidade. E essa força também é o que você acumulou sozinho. Lu Yuan sempre pensou que havia trabalhado muito. Isto poderia ser considerado uma forma de reembolso. É claro, sua maior sorte ainda foi o cubo de evolução que ele obteve inexplicavelmente. Essa coisa era realmente ridícula. Neste momento, Yang Ping tossiu levemente e disse com uma expressão séria, não vamos falar de sorte. Eu só quero fazer uma pergunta ao irmão Yuan. Qual é o problema? Lu Yuan ficou intrigado. Qual é o problema? Será que nosso gênero não pode ficar muito preso? Acho que posso fazer isso também. Vendo a expressão tímida de Yang Ping, o rosto de Lu Yuan escureceu. Ao lado dele, a boca de Mag se contraiu. Uau, pequeno Ping, você está me fazendo vomitar. Por favor, não faça isso. Até o rosto de Si Tingfeng se contraiu e ele ficou sem palavras. Olhando para os olhares hostis das 3 pessoas, Yang Ping também percebeu que parecia um pouco. Ele imediatamente ficou sério. Estou brincando. Estou realmente brincando. Mag revirou os olhos para Yang Ping e disse, Yuan, você tem alguma coisa que eu possa usar? Deixe-me ver. Tenho alguns créditos economizados, então devo poder pagar por isso. Depois de saber que Lu Yuan havia matado 2 reis prodígios, a revista ficou ainda mais ansiosa para ver o que Lu Yuan tiraria. Não só isso, mas até Si Tingfeng estava interessado. Embora Si Tingfeng já estivesse no auge do combate geral de 3º nível e estivesse pronto para avançar para o combate supremo de 4º nível, ele ainda estava um pouco preocupado. Um item de 2º nível era um pouco baixo para ele. Porém, algumas coisas não valorizavam muito a nota. Senhor Mag, disse Lu Yuan com um sorriso, seu cultivo deve ser quase perfeito. Você está se preparando para avançar para o nível 3, certo? Mag ficou surpreso, mas ele assentiu. Sim, o que há de errado? Eu me pergunto se você preparou as pedras preciosas brutas ou os tesouros celestiais para sua descoberta. Os olhos de Mag brilharam ao ouvir isso. Você tem um tesouro que pode quebrar a cadeia genética. Lu Yuan sorriu e tirou um frasco de remédio azul. Mag pegou e então sua respiração parou. Ele foi surpreendido. Isso é um grande tesouro. O que Lu Yuan deu a Mag foi um fluido de evolução genética de nível 2. Semelhante ao fluido de evolução genética, também poderia quebrar as 10 cadeias genéticas. Isto foi obtido naturalmente por Lu Yuan no edifício de 10.000 metros de altura. Depois de explorar todos os edifícios de 10.000 metros de altura, ele obteve um total de 28 garrafas de fluido de evolução genética Tier 2.
Lu Yuan pegou 10 garrafas, enquanto Han Mi e Yang pegaram 9 cada. Lu Yuan planejou guardar 3 frascos para si, o que foi suficiente para quebrar 30 cadeias genéticas. Afinal, sua cadeia genética já estava no nível soberano. Quem sabia quantas cadeias genéticas ele teria? Era melhor estar preparado. De qualquer forma, se não precisasse, poderia vendê-lo a qualquer momento. Essa coisa definitivamente não iria desvalorizar. Afinal, todos tiveram que romper o bloqueio genético. Vendo que a respiração de Mag estava rápida e seus olhos cheios de desejo, Lu Yuan sorriu levemente. O que você acha desta droga de evolução genética que pode quebrar 10 cadeias genéticas? Mag pensou por um momento e depois assentiu. Muito bom. Júnior, qual é o seu preço? Lu Yuan pensou sobre isso e sorriu amargamente. Júnior, eu realmente não entendo o valor desses créditos. Por que você não indica um preço? Achei que era razoável, então vendi. Mag estava um pouco em conflito. Si Tingfen, que estava observando o tempo todo, sorriu e disse, por que não faço as contas para você, Yuan? Uma pedra bruta de nível 2 custa 4.000 créditos, e este frasco de poção de evolução genética equivale a 10 pedras brutas de nível 2, o que equivale a 40.000 créditos. Mas Yuan, você sabe, se você vender fora da plataforma escolar, os créditos serão definitivamente inferiores ao preço do mesmo item na plataforma escolar, geralmente cerca de 90%, então, são 36.000 créditos. O preço de Yuan é o preço mais justo do mercado. Quando Lu Yuan ouviu isso, seu coração não pôde deixar de bater mais rápido. Ele não esperava que um frasco de remédio para evolução genética fosse tão caro. As 10 garrafas de poção de evolução em suas mãos valiam 360.000. Ele também tinha outros tesouros, alguns dos quais eram ainda mais preciosos que a poção de evolução. E alguns dos quais não eram tão bons. Porém, se ele os somasse, deveria conseguir vendê-los por 2 milhões de créditos acadêmicos, certo? Ele deveria ser capaz de reunir créditos acadêmicos suficientes para produzir o gene transcendente cintilante, certo? Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de expectativa. Mag olhou para Lu Yuan, que estava um pouco perdido em pensamentos, e disse com expectativa, Yuan, o que você acha? Ele estava prestes a avançar e realmente precisava de um frasco de remédio para evolução genética. Lu Yuan voltou a si e olhou para a revista expectante. Ele sorriu e disse, já que a Sr. Mag quer, vou cobrar apenas 35.000. Os olhos de Mag brilharam ao ouvir isso. Yuan, você está falando sério? Até Si Tingfen olhou surpreso para Lu Yuan. 1.000 créditos não é uma quantia pequena para um novo aluno. Somente aqueles classificados do 11º ao 100º lugar na lista de poder de combate podem ganhar 1.000 créditos por mês. Tem certeza? Lu Yuan olhou para Mago ligeiramente excitado e acenou com a cabeça. Ele sorriu e disse, já que a Mag Senhor quer isso, é meu dever. Uma expressão emocionada apareceu nos olhos de Mag ao ouvir isso. Yuan, devo um favor a você. Ele rapidamente tirou seu cartão de estudante e transferiu os 35.000 créditos acadêmicos para Lu Yuan. Yang Ping, que estava ao lado, olhou atordoado para o processo de transação. Ele ficou um pouco perplexo. Todos se reuniram, então por que Lu Yuan foi tão notável? Magia irmão Yuan. Por favor, seja minha amante. Yang Ping gritou e quis abraçar a perna de Lu Yuan novamente. Mas foi expulso por Lu Yuan com o rosto sombrio. Capítulo 229. Parece haver algo errado com minha filha tradutor. Tradução do Barco Dragão editor. Tradução do Barco Dragão. Depois de chutar Yang Ping para longe, Lu Yuan perguntou com um sorriso. Sênior, você precisa de mais alguma coisa? Tenho genes de classe chefe, comandante e senhor supremo, bem como armamentos geno. Também tenho feitiços de nível 1 e nível 2, bombas espirituais, poções, genéticas, fantoches mecânicos e tesouros. Lu Yuan tirou uma dúzia de orbes roxos. Todos eles eram armamentos geno de classe Overlord Tier 2 e genes transcendentes. Os cantos da boca de Mag e Si Tingfen se contraíram enquanto observavam. Yuan, disse Mag. Você está planejando vender armamentos geno de classe superior e genes transcendentes. Ele nunca tinha visto uma dúzia de armas geno de classe superior antes. Lu Yuan sorriu. Eu não tenho utilidade para isso de qualquer maneira. Não é melhor vendê-los por créditos acadêmicos? Si Tingfen ficou em silêncio por um momento antes de dizer,
Yuan, você tem tantas coisas desta vez. É melhor colocá-los no entreposto comercial da escola. Mag e eu não podemos comprar tantas coisas. O canto da boca de Mag se contraiu. Tenho feito missões para economizar créditos e avançar no meu cultivo. Estou economizando há meses para comprar a poção de evolução genética. Eu só tenho 20.000 créditos em mãos agora. É isso que pretendo usar para trocar por um equipamento Tier 3. Não posso nem comprar as coisas boas aqui. Lu Yuan pensou por um momento. Então colocarei essas coisas à venda na feitoria. Vamos ver quantas pessoas irão comprá-los. Si Tingfeng sorriu. Não se preocupe com isso, Júnior. Dado o quão preciosos são os itens que você oferece, certamente haverá muitas pessoas comprando-os. Contanto que o preço não seja mais caro do que a plataforma da escola, a maioria das pessoas optará por comprar de você. Lu Yuan acenou com a cabeça, planejando fazer isso mais tarde. Só então, Si Tingfeng disse, aliás, já é 30 de setembro, último dia do mês. Yuan, você e Yang Ping ainda não foram para a realidade virtual para fazer o teste, não é? Se você não fizer o teste, não conseguirá entrar na lista. Ao ouvir isso, Lu Yuan lembrou que já era fim do mês. Originalmente, Lu Yuan era muito ganancioso pelos créditos concedidos no ranking de força de combate. Mas agora, com tantos tesouros, ele não era mais ganancioso por esses créditos. No entanto, a classificação do poder de combate teve que ser testada. Afinal, era uma regra da escola. A menos que houvesse circunstâncias especiais, todos os alunos tinham que fazer o teste uma vez por mês. Isso também permitiu que os estudantes entendessem seu próprio progresso de cultivo. Os olhos de Yang Ping brilharam ao ouvir as palavras de Si Tingfeng. Sim. Hoje foi o último dia, então ele teve que ir para o ranking de poder de combate. Preciso conseguir alguns créditos para poder ir à casa do irmão Yuan comprar alguma coisa. Mag olhou para Yang Ping com um sorriso maligno. Pequeno Ping, não é que eu queira criticar você, mas com a sua força, você provavelmente não está entre os 500 primeiros. Você receberá apenas 10 créditos. Você não parece ser capaz de pagar nada nas mãos de Yuan. O corpo de Yang Ping enrijeceu e seu rosto se encheu de desespero. Revista Sênior, você pode dizer algo legal? Só estou tentando que você saiba quão fraco você é, disse Mag com um sorriso malicioso. Então você pode trabalhar mais. Olhe para Yuan, ele já está na segunda posição. Você está quase me alcançando. Si Tingfeng, que estava ao lado, disse, fracamente, Yuan tem o gene Overlord, enquanto você tem o gene Líder. Para ser honesto, talvez você não consiga derrotar Yuan agora. Mag ficou sem palavras. Portanto, havia mais uma pessoa que estava triste. Si Tingfeng balançou a cabeça. Vamos. Não testamos nossa força de combate. Vamos juntos. Os 4 saíram do prédio do dormitório e seguiram em direção ao prédio de ensino de realidade virtual. Nas ruas da área dos dormitórios, Lu Yuan descobriu que ainda havia muitos estudantes seguindo o mesmo caminho que eles. Havia menos de 1000 alunos em toda a escola. Lu Yuan estava aqui há um mês e não conhecia tantos alunos como hoje. Como a classificação do poder de combate era atualizada uma vez por mês, basicamente todos os alunos cultivariam até o final do mês antes de fazer o teste. Se conseguissem melhorar algumas classificações tanto quanto possível, poderia haver uma diferença de rendimento de algumas centenas de créditos. Lu Yuan teve o mesmo pensamento antes. Os alunos caminhavam em direção ao edifício de combate virtual em grupos de 2 ou 3. Nesse momento, um adolescente de cabelos curtos e amarelos escuros passou com um amigo. Ele virou a cabeça e olhou ao redor inconscientemente e viu Lu Yuan. Ao ver Lu Yuan, os olhos do jovem se arregalaram e ele congelou no local, pasmo. Alice? O que está errado? Seu companheiro ficou um pouco confuso quando viu o jovem parado ali, atordoado. O adolescente chamado Alice arregalou os olhos e apontou para Lu Yuan, com a voz um pouco animada. Isso, não é isso. O senhor humano da rede de batalha. Ele é realmente, do nosso rei Maple Genius Camp. A voz de Alice estava um pouco alta devido à sua excitação, e todos os estudantes ao redor viraram a cabeça para olhar com curiosidade. Depois de ver Lu Yuan, muitas pessoas ficaram chocadas e revelaram uma expressão chocada. É ele. Ninguém sabia sua identidade antes, mas eu não esperava que ele fosse um aluno do nosso Genius Camp. Porra,
Nosso Genius Camp realmente tem um monstro assim? Fantástico! Também havia alunos que nunca haviam assistido à Batalha da Rede antes. Eles ficaram um pouco confusos quando ouviram a voz da multidão. Magi, uma jovem de aparência delicada, se aproximou e olhou para o animado melhor amigo de Lu Yuan. Ela ficou um pouco confusa. Quem é esse colega de classe? Por que vocês estão tão animados? A jovem chamada Ayu recuperou os sentidos e disse: ele é o cara bonito de quem falei antes, aquele que matou os prodígios de nível rei nas ruínas mecânicas de Aer. Eu não esperava que ele fosse nosso Júnior. Capítulo 230. Parece haver algo errado com nossa filha 2. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Ao ouvir isso, os olhos das duas jovens ao seu redor se iluminaram e elas encararam Lu Yuan com curiosidade. Com tamanha comoção, Lu Yuan e os outros três naturalmente sentiram isso. Si Ting-Feng sorriu e disse: parece que muitas pessoas leram as postagens na rede de batalha. Yuan, você será famoso na escola. Magia e os olhos de Mag percorreram a multidão atônita e ele não pôde deixar de rir. Temo que não demorará muito para que toda a estrela daqui saiba que essa pessoa é você. Na postagem anterior, o apresentador não sabia a identidade de Lu Yuan, mas havia um vídeo. Agora que Lu Yuan foi reconhecido, provavelmente não demoraria muito para que a notícia se espalhasse. Lu Yuan se sentia um pouco desamparado. Embora ele já tivesse se preparado mentalmente quando estava conversando com a irmã King pela manhã, ele ainda achava que era um pouco rápido demais, certo? Nesse momento, o jovem de cabelos amarelos escuros, o Alice, e seu amigo se aproximaram. O Alice sorriu e disse: olá, Júnior. Sou Alice, o Alice Max, um estudante do 3º ano. Prazer em conhecê-lo. Olá, Sênior, disse Lu Yuan com um sorriso. Eu sou Lu Yuan. Quando o Alice ouviu o nome de Lu Yuan, pensou um pouco. Lu Yuan, de sobrenome Lu? Não parecia haver nenhum imperador de batalha ou imperador de batalha com sobrenome Lu no Império. Seus olhos brilharam e ele sorriu. Eu me pergunto se o Júnior Lu Yuan se juntou à família. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Alice. Ela já estava tentando prendê-lo antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Si Ting-Feng, que estava ao lado dele, franziu a testa. O Alice, sua família Maxi não está muito ansiosa para recrutar pessoas? Quando o Alice Maxi ouviu isso, ele se virou e viu Si Ting-Feng. Suas pupilas contraíram ligeiramente, então ele sorriu e disse: então é Sua Alteza, o 3º príncipe. Será que o Júnior Lu Yuan se juntou à família Si? Si Ting-Feng olhou para Lu Yuan e disse: não, eu não fiz, já que você não tem, por que não posso amarrar meu Júnior? Júnior Lu Yuan, nossa família Maxi também é uma família de imperadores de batalha. Com o seu talento, se você se juntar à nossa família, nossos ancestrais com certeza irão cuidar de você. Ah, certo, minha irmã mais nova é muito bonita. O Alice revelou um sorriso que todos os homens compreenderam. A boca de Lu Yuan se contraiu. Ela realmente usou uma armadilha de Meon nele, meu Deus. Então por que ele não se juntou ao clã Li da irmã King? Lu Yuan sorriu e disse: obrigado pela sua preocupação, o Alice Sênior. Acabei de entrar na escola e não quero me juntar à família por enquanto. Vou pensar nisso depois de me formar. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, o Alice mostrou uma pitada de decepção. Então, ele sorriu e disse: tudo bem também. Estaremos no campo dos gênios de qualquer maneira, então vamos manter contato mais no futuro. Sem problemas, disse ele. Lu Yuan sorriu. Depois de Alice, mais e mais gênios do campo dos gênios vieram cumprimentar Lu Yuan. Havia homens e mulheres, e eles eram basicamente descendentes diretos das grandes famílias do Império Rei Maplia ou dos principais grupos financeiros. Afinal de contas, como guerreiros genéticos, os descendentes de especialistas geralmente teriam maior talento do que as pessoas comuns. Mesmo que não herdassem genes poderosos, seus talentos naturais seriam ainda mais notáveis. Em todo o acampamento dos gênios, os gênios de várias famílias e consórcios constituíam uma grande parte. A reputação de Lu Yuan estava aumentando. Ele já era um gênio de nível Lorde no 2º estágio, o que por si só representava uma forte aptidão e talento. Além disso, ele também matou um gênio do nível Rei, o que o tornou ainda mais atraente. Agora que viram Lu Yuan pessoalmente, os descendentes diretos de várias famílias e consórcios naturalmente se apresentaram para fazer amizade com ele. Por um momento, Lu Yuan ficou um pouco cansado de lidar com isso.
Depois de finalmente mandar embora todos os idosos que vieram fazer amigos, Lu Yuan não pôde deixar de suspirar. Vendo a expressão desamparada de Lu Yuan, Mag sorriu e disse, você já está cansado. Você apenas começou. Dentro de alguns dias, quando sua reputação se espalhar, temo que ainda mais pessoas venham procurá-lo, e as condições que elas oferecerão serão muito tentadoras. É uma pena que nossa família Clark seja apenas uma família de reis da batalha, disse ele com um sorriso. Caso contrário, eu gostaria de convidar você para a minha família. O rosto de Lu Yuan escureceu e ele olhou para Mag sem palavras. Si Tingfeng pensou por um momento e sorriu. Ah, Yuan, se você não quer que ninguém o perturbe, por que não se junta à nossa família Si? A família Si tem um deus da batalha e também faz parte do clã imperial Rei Maple. Contanto que você se junte à minha família Si, ninguém continuará a incomodá-lo. A boca de Lu Yuan se contraiu. Isso. Senhor Tingfeng, vamos esquecer isso. Não tenho planos de entrar no clã por enquanto. Além disso, se eu me juntasse, minha irmã mais velha, King, não concordaria com isso. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Si Tingfeng lembrou-se de algo. Ele sorriu amargamente e balançou a cabeça. Ah, certo, a Sr. Li King é a sua irmã, eu quase esqueci. Se você realmente deseja ingressar, temo que também optará por se juntar à família Li. Esqueça, vamos fazer o teste. Ponto. Ao mesmo tempo, na cidade Evenlu, nas profundezas da família Algebi, num pátio coberto de vinhas. Ami estava sentada no pavilhão e à sua frente estava um belo homem de meia idade com uma túnica branca. O deus da batalha Tianlu, Adams Algebi. A mãe de Ami, Gwyn Algebi, também estava lá. Neste momento, havia uma tela de luz na frente de Adams. Foi a postagem da rede de batalha na tela. Adams olhou para a impressão no poste e os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso satisfeito. Como esperado da minha pequena Ami. Nada mal, nada mal. Na verdade, você é capaz de matar o gênio nato do nível King. Ao ouvir isso, os lábios de Ami se curvaram, e ela disse presunçosamente, claro, sou forte. Um deles, aquele bailinho ou algo assim, eu o matei em uma explosão. Adams assentiu com um sorriso. Com o talento da pequena Ami, ela definitivamente será mais forte do que eu no futuro. Ami ficou ainda mais animada. Então, Adams mudou de assunto e perguntou com um sorriso, a propósito, o outro garoto é Lei Fen. Ami fez uma pausa e disse, ele é um grande mentiroso, HMPH. Ele até mentiu para mim e disse que seu nome era Lei Fen. Ele é claramente chamado de Lu Yuan. Ami fez beicinho, infeliz. Adams e Gwyn se entreolharam e sorriram. Na terra de origem, havia muitas pessoas que não usavam seus nomes verdadeiros. Eles não se importaram com isso. Os olhos de Adams piscaram. Ele sorriu e disse, ele não parece fraco. Além disso, foi por causa dele que conseguimos entrar na cidade flutuante central? Ami sentiu com um sorriso. Sim, ele é bastante forte. Além disso, ele era extremamente talentoso. Não se sabe onde ele encontrou o tesouro para controlar vidas mecânicas. Anteriormente, quando estávamos prestes a entrar na cidade flutuante central, a área externa da cidade flutuante central ainda estava protegida por um escudo. No final, conseguimos invadir, mas ninguém mais conseguiu. Além disso, ele ainda pode encontrar o fragmento do núcleo Aer. Ami disse como se estivesse se exibindo, falando sobre todos os tipos de coisas únicas sobre Lu Yuan. Como mãe de Ami, a expressão de Gwyn ficou estranha quando ouviu seu tom orgulhoso. Parecia haver algo errado com sua filha. Ela contraiu a boca e perguntou com incerteza, Ami, o que você acha de Lu Yuan? Ami ficou surpresa. Ela torceu o nariz e disse com entusiasmo, ele é um grande mentiroso. Eu o odeio. Gwyn e Adams se entreolharam e suas expressões ficaram ainda mais estranhas. Adams sorriu e disse, ele viu o dragão miragem da última vez e, desta vez, fez feitos estranhos nas ruínas mecânicas de Aer. Receio que esse garoto tenha seus próprios segredos. Ele pensou por um momento e sorriu. Ami, da próxima vez que você entrar na terra de origem, diga a ele que quero vê-lo. Os olhos de Ami se arregalaram de surpresa. Bisavô, você quer ver Lu Yuan? Então, seus grandes olhos ficaram alertas e ela disse, você não está pensando em intimidá-lo, está? Adams, ponto. O canto de sua boca se contraiu e ele sentiu que seu anjinho parecia ter mudado um pouco. Ele disse gentilmente, porque o bisavô iria querer intimidá-lo.
Ele estava um pouco curioso sobre Cicelente Júnior. Ele vem de uma origem comum e é apenas um guerreiro de nível 2, mas é capaz de inscrever um Gene Lord. Se ele conseguir manter esse talento, ele definitivamente será capaz de alcançar o Imperador da Batalha ou até mesmo o Reino Santo da Batalha no futuro. As pupilas de Gwyn encolheram de surpresa. Ele pode se tornar um santo. Os olhos de Amy também estavam arregalados em descrença. Esse grande mentiroso é tão poderoso. Adams sorriu. Só posso dizer que há um vislumbre de esperança. Tornar-se santo não é fácil. Adams sabia como era difícil se tornar um santo. Ele foi um imperador de batalha por dezenas de milhares de anos, mas nem sequer tocou limiar de se tornar um santo. No entanto, o desempenho de Lu Yuan até o surpreendeu, e ele não pôde deixar de lançar um olhar de soslaio. Amy assentiu. Eu sei. Eu avisarei na próxima vez que entrarmos no terreno da fonte de origem. Sim. Adams assentiu com um sorriso.